Nesse vídeo completão, eu vou fazer o unboxing, instalação e teste desse pequenininho, porém poderoso SSD aqui. Eu apresento para vocês o top de linha GameX S70 Blade, da marca XPG, com 1 TB de capacidade e tudo de melhor que um SSD pode ter. Mais uma pecinha para nossa saga do upgrade. Então, pessoal, sem mais lenga-lenga, bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Serjão na área, sejam todos muito bem-vindos ao canal PBG Tech. E hoje nós vamos abrir essa caixinha, fazer a instalação do SSD no PC do canal. Vamos testar ele no Crystal Disk Mark e no PC Mark 10. E aqui só um adendo, pessoal, eu não vou fazer testes de SLC caching nele. Ele não vai não! Primeiro porque é um teste bem técnico e um pouco trabalhoso de fazer. E segundo porque eu acho que os resultados não se aplicam à esmagadora maioria dos usuários comuns, ok? Classe na qual eu também me incluo. Beleza? Então, como a intenção desse vídeo, e como a maioria dos meus vídeos, na verdade, é tentar ser o menos técnico possível e também ser compreendido por quem não é especialista e só está procurando um bom SSD para poder colocar no PC, eu vou usar só esses 2 softwares, ok? Então, caso você queira ver um conteúdo mais técnico e específico, tem alguns excelentes canais aí que só fazem teste comparativo de SSD. Tá bom. E para esse vídeo não ficar muito grande, a parte que eu faço todo o processo de clonagem do meu SSD antigo com o meu sistema operacional para esse SSD aqui, ficou em outro vídeo que eu tô deixando aqui nos cards. Então, se você quiser aprender como clonar o seu SSD antigo para um novo, assiste esse vídeo depois que tá bem legal também. Então, vem comigo que esse vídeo tá recheado de conteúdo top para vocês. Então, galera, o GameX S70 Blade é o que tem de mais top atualmente no lineup de SSDs da XPG. Esse cidadão aqui, quando conectado numa porta PCIe DIN 4, chega à insana marca de 7.400 MB por segundo de leitura e 6.800 MB por segundo de gravação. É quase o dobro da velocidade dos SSDs DIN 3. E além disso, ele tá recheado de especificações de ponta, como a gente pode ver aqui na caixa, ó. Ele é PCI Express 4.0, conta com 3D NAND Flash da ADATA, é compatível com o protocolo NVMe 1.4, tem SLC caching e não tá aqui na caixa, mas ele conta também com chip DRAM cache DDR4 de 4 GB. Tem LDPC, que é basicamente uma tecnologia usada para identificar e corrigir erros de transmissão de dados, e vem com esse heatsink aqui em liga de alumínio para ajudar na dissipação de calor. Com essas linhas que combinam com a identidade visual das memórias Spectrix D50, que também tem vídeo aqui no canal. E aqui um baita diferencial, é homologado para PS5, então pode instalar no seu PlayStation 5 sem medo de ser feliz. Só que no Play 5 a velocidade é restrita pelo sistema em até 6.300 MB por segundo, beleza? E por fim, esse aqui tem 1 TB de capacidade de armazenamento, mas ele vem nas versões de 512 GB até 4 TB. Bom, e aqui na parte de trás tem algumas informações padrão em várias línguas, os selos de qualidade, nada mais interessante. Então, bora abrir a caixa. Olha, aqui lacradinha e vamos romper o lacre. Ai, que delícia! Bom, pessoal, aqui dentro nós temos essa base de plástico, bem simples, padrão, né, dos produtos da XPG. Vem com esse saquinho aqui, com um parafuso para fixação na placa-mãe. E cuidado para não perder, que só vem esse aqui e é bem difícil de achar para comprar, viu? Aqui está o heatsink, que é essa chapa de liga de alumínio, que vai em contato com os chips aqui na parte de cima do SSD, para ajudar no resfriamento, porque esses chips costumam esquentar muito, tá, pessoal? Principalmente quando ele é obrigado a trabalhar constantemente durante jogos que usam muita leitura ou trabalhos pesados como renderização que usam muita gravação. O bom é que, por ser um heatsink bem fino, ele é ideal para ser instalado em notebooks, consoles e placas-mãe que já vêm com dissipadores nos slots M.2. E finalmente, a estrela. É uma peça bem pequena, para quem tem mãozão assim com os dedos tipo penca de banana, tem que tomar muito cuidado na hora de manuseio para não danificar, né? Que é uma peça bem sensível. Esses 2 aqui são os chips 3D NAND da ADATA. Aqui é onde os dados ficam armazenados. Então tem 2 aqui e mais 2 aqui na parte de trás, que estão embaixo desse selinho aqui. Esse pequeno aqui no canto é o chip DDR4 SEC 252 da Samsung. E esse aqui é um dos grandes diferenciais desse SSD, pessoal. O DRAM Cache em conjunto com SLC Cache consegue dar mais agilidade ao processo de leitura e gravação, fazendo com que ele atinja as velocidades insanas de leitura e gravação com um drive mais vazio. E ainda deixando o SSD um pouco menos lento quando o drive já tiver atingido o nível
nível máximo de armazenamento para que o SLC caching comece a cair. Isso acontece com todos os SSDs, tá, pessoal? A velocidade máxima de leitura e escrita somente são atingidas até uma determinada quantidade de dados salvos no SSD, que pode ser de 300 GB, 400, 500, enfim. Vai depender também da quantidade de armazenamento, tá? E depois, conforme vai se gravando mais dados no drive, elas caem drasticamente e o que vai definir o desempenho do SSD é justamente o conjunto todo, os chips NAND, o DRAM Cache Buffer e a controladora, né? Que nesse caso aqui é uma Inogrit IG5236CAA. E aqui na parte de trás nós temos mais 2 chips NAND e o selinho aqui com o número de série e as informações aqui do SSD. Bom, pessoal, então agora vamos lá instalar essa criança no PC e fazer os testes para ver se tá tudo como deve ser. Bom, galera, já tô aqui com o gabinete aberto. Eu tive que tirar a placa de vídeo que tá aqui, ó. Tive que sacar ela fora para poder acessar o segundo slot SSD aqui, ó, porque eu já tenho um SSD instalado aqui no slot principal, que é um XPG SX8200 Pro de 256 GB, onde fica instalado o meu sistema operacional e os programas no geral. Agora eu preciso tirar esse de 256 GB aqui do slot principal, que é o PCI Express 4.0, e passar aqui para o secundário, que é o PCI Express 3.0. Aí vamos instalar o S70 Blade aqui em cima, né, para poder fazer os testes com ele no talo, e depois eu vou clonar o meu Windows para ele também, porque a partir de agora ele passa a ser o meu SSD principal. Legal! Bem louco! Então, bora lá. Prontinho, pessoal. Os dissipadores dos slots de SSD já estão desparafusados. Agora vamos tirar os dissipadores. Os dissipadores já foram retirados. Agora eu vou tirar o meu SSD de 256 GB do slot principal e passar aqui para o slot secundário. Agora vamos parafusar ele aqui. Prontinho, esse SSD já está conectado. Agora vamos entrar aqui com a nossa estrela, pessoal. Bom, eu vou instalar aqui o heatsink, porque é uma dissipação a mais, tá, pessoal? Mesmo a minha placa-mãe já tendo aqui um dissipador de alumínio, como esse heatsink é bem fininho, não vai ter problema colocar junto os 2 dissipadores e eu vou ter uma dissipação de dupla camada. Prontinho, pessoal. O heatsink já está instalado aqui no nosso SSD. Agora é só encaixar ele aqui no nosso slot PCI 4.0. Pronto. Encaixado. Esse daqui eu vou parafusar junto com o dissipador da placa-mãe. Então vamos retirar aqui a proteção do thermal pad. Dissipador encaixado. Nós vamos encaixar aqui o dissipador de cima. Os dissipadores já estão parafusados, o SSD já está instalado. E deixa eu aproveitar e passar uma informação. Se sua placa-mãe não tiver conexão PCI Express 4.0, mas tiver uma PCI Express 3.0, você pode instalar esse SSD aqui de boa, tá? Porque ele tem retrocompatibilidade com a geração anterior. Só que as velocidades de escrita e gravação vão ficar restritas às velocidades do slot, beleza? É mesmo, é? Então, com a instalação já feita, pessoal, agora vamos ligar o PC e fazer os testes. PC ligado, porém, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, não está aparecendo como driver do Windows, certo? O novo SSD. Então quer dizer que o SSD está com problema? Veio zoado? Ih, rapaz. Não, pessoal, nada disso. Isso acontece porque sempre que você instala um disco novo de armazenamento que nunca foi usado no Windows, é necessário fazer a formatação e criar a partição lógica nesse disco. E agora, como dica bônus, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que se faz isso, tá? Primeiro, a gente vem aqui na pesquisa do Windows e digita criar e formatar partições de disco rígido, tá? Já apareceu aqui, ó, pessoal. Então a gente clica aqui, ó, em abrir. E nós vamos entrar nessa janela, ó, de gerenciamento de disco. E assim que ele termina de carregar a janela, a gente já recebe a informação aqui que tem um disco para ser inicializado. E aqui, se eu apertar o botão OK, ele já vai fazer a inicialização do disco pra gente. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês como é que fica a informação aqui no gerenciador quando o disco não está inicializado ainda, tá? Então eu vou fechar essa janela, vou arrastar aqui para cima metade de baixo da janela para a gente visualizar todos os discos aqui na parte de baixo, e aqui já mostra para a gente todos os discos que estão instalados, inclusive um disco desconhecido aqui de 1 TB com a informação que não está inicializado e que não está alocado. Aqui a gente pode ver, ó, que a barra de cima dele está na cor preta, diferente dos outros discos que já estão online aqui, né? Então esse daqui é o nosso disco. E agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar o disco. A gente clica com o botão direito
direito do mouse em cima dessa área à esquerda e aqui no menu pop-up nós vamos selecionar inicializar o disco. Feito isso, vai ser aberta para a gente de novo aquela janela lá do início. Então, para fazer o processo de inicialização, vamos selecionar aqui o disco 4. Aqui em estilo de partição, nós vamos escolher GPT e clicamos aqui em OK. Feito isso, a gente já consegue visualizar aqui que o disco está online, porém ele ainda não está disponível para a gente no Windows Explorer, porque ainda falta um processo para a gente finalizar aqui. Então, o próximo passo agora para a gente finalizar é clicar com o botão direito do mouse em cima dessa área aqui, onde está apresentando para a gente a informação de não alocado, e no menu pop-up que vai aparecer aqui do lado, nós vamos selecionar a opção de novo volume simples. Feito isso, ele vai abrir aqui para a gente a janela de assistente para novas partições simples. Então nós vamos clicar aqui em avançar. Aqui no tamanho do volume simples a gente vai deixar a quantidade total de espaço disponível no disco e clicamos em avançar. Nessa próxima janela nós vamos deixar selecionada aqui a primeira opção, que é a atribuição de letra da unidade, e aqui vamos deixar a letra K mesmo, que o Windows já está sugerindo para a gente. Vamos clicar em avançar. Aqui na próxima janela nós vamos deixar exatamente do jeito que o Windows já sugeriu aqui para a gente. Sistema de arquivos em NTFS, tamanho da unidade de alocação vai ser o padrão, e aqui em rótulo, então eu vou digitar aqui SSD novo e clicamos em avançar novamente. E basta a gente clicar aqui em concluir. Prontinho, agora nosso disco está inicializado, formatado e pronto para ser utilizado aqui no Windows. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Bom, pessoal, então iniciando os testes, a primeira coisa que nós vamos fazer é rodar o Crystal Disk Info para a gente poder ver aqui a saúde do disco e a temperatura. Então tá aqui, ó, o nosso disco K, tá 100% saudável, a temperatura dele é de 48 graus. Aqui, pessoal, a gente já consegue verificar que é um SSD bem quente, justamente por ele ser um SSD muito rápido. A temperatura dele é quase o dobro da temperatura do nosso outro SSD que a gente tem instalado aqui no computador. Vamos abrir aqui também o HW Monitor para a gente poder monitorar a temperatura durante os testes. Então, pessoal, o primeiro teste que nós vamos rodar aqui é o Crystal Disk Mark. Ele vai mostrar pra gente as velocidades de leitura e de escrita. É o teste mais popular aí, né, para poder verificar essas velocidades. Mas antes da gente rodar o teste aqui, já desce o dedo no like aí, se você estiver gostando do vídeo. E aproveita aí para comentar. Quando você instala um SSD novo ou um HD novo, qual que é o teste que você costuma usar? Comenta aí. Bom, então vamos lá rodar o teste, pessoal. Selecionar aqui o disco K e clicar em All. Bom, pessoal, teste do Crystal Disk Mark encerrado. Vamos colocar a janela aqui do ladinho, ó. E já deu para ver aqui que ele atingiu uma velocidade insana, tá, pessoal? São 7.407 megabytes por segundo de leitura e 5.432 de escrita. É realmente um SSD muito rápido. E aqui a gente pode verificar, ó, no HW Monitor que durante os testes ele chegou a bater 64 graus de temperatura máxima. Então deu para ver que ele deu uma esquentada boa, né? Enfim, mas é uma temperatura que está dentro do esperado para um SSD de alta velocidade como esse aqui. Na verdade, esses SSDs eles são projetados para suportar temperaturas bem maiores, tá? Inclusive eu estou fazendo esse teste aqui em gabinete aberto, num ambiente externo de cerca de 25 graus, e tem que se levar em consideração que eu estou usando, além do dissipador que vem junto com o SSD, o dissipador da placa-mãe. Então certamente isso está dando um boost para a temperatura não subir mais, né? Talvez em um ambiente de gabinete fechado e sem o dissipador da placa-mãe, só com o dissipador que acompanha o SSD, essa temperatura aumente um pouquinho. Mas 64 graus ainda é uma temperatura muito boa para esse SSD, tá, pessoal? Bom, então agora vamos para o último teste, que é o AS-SSD Benchmark. Esse aqui é um teste que usa uma metodologia um pouco diferente do Crystal Disk Mark e ele dá um resultado um pouco menor aqui. Mas vamos botar ele aqui então para rodar e vamos acompanhar. Bom, pessoal, teste do AS-SSD finalizado, né, que ele bateu também 6.053 megabytes por segundo de leitura e 5.222 de escrita. A escrita está bem próximo ao que deu aqui no Crystal Disk Mark e a leitura um pouco mais abaixo, né? E aqui ele dá um score, uma pontuação, né, total de 8.228 para esse SSD aqui. Bom, pessoal, então esses foram os testes aí do nosso SSD XPG Gamix S70 Blade.
da data. Então é um baita SSD, uma velocidade de escrita e leitura surreais. Acho que é uma peça totalmente overkill para a grande maioria dos usuários. Eu entendo que talvez quem se beneficie mais de uma rapidez dessa de leitura e de escrita sejam profissionais aí, né, que trabalhem com renderização, com edição de vídeos, edições 3D, enfim, mas para os usuários comuns, né, e até mesmo para gamer, realmente é totalmente overkill, tá? Então é uma velocidade de escrita e leitura aí absurda, mas de qualquer forma é um hardware aí top de linha e que vai atender com excelência as necessidades de qualquer usuário aí. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de unboxing e testes do SSD NVMe XPG GameX S70 Blade da Adata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado aí de todos os vídeos que a gente publica semanalmente aqui no canal. Se você gosta de hardware e desse mundo da tecnologia, tenho certeza que você vai curtir bastante aí todo o nosso conteúdo. E fazendo isso, você dá uma baita força aí, um baita incentivo para a gente continuar desenvolvendo vídeos e criando conteúdos cada vez melhores aí para vocês. Um forte abraço a todos e valeu!